Olá, irmãos, buenos dias. Vamos abrir no livro de Jonás. Estaremos considerando hoje o capítulo 3 do livro. Hoje provavelmente necessitaria de um pouco mais de água que o habitual. Que aqui todos já lo temos. Jonás capítulo 3. Assim habla a palavra do Senhor a nós outros nesta manhã. Vindo palavra de Jeová por segunda vez a Jonás, dizendo: Levanta-te e vê a Nínive, aquela grande cidade, e proclama nela a mensagem que eu te direi. E se levantou Jonás, e foi a Nínive conforme a palavra de Jeová. E era Nínive cidade grande em extremo, de 3 dias de caminho. E começou Jonás a entrar pela cidade, caminho de um dia, e predicava, dizendo: De aqui a 40 dias Nínive será destruída. E os homens de Nínive creyeron a Deus e proclamaram ayuno, se vestiram de silício desde o maior hasta o menor deles. E chegou a notícia hasta o rei de Nínive, e se levantou de sua silla, se despojou de seu vestido, e se cobriu de silício, e se sentou sobre ceniza. E isso proclamar e anunciar em Nínive, por mandato de rei e de seus grandes, dizendo: Hombres e animales, bueyes e ovejas, não gustem coisa alguna, não se les dê alimento, nem bebam água, sino cubram-se de silício homens e animales, e clamem a Deus fortemente, e converta-se cada um de seu mal caminho, de la rapinha que há em suas manos. Quem sabe se volverá e se arrepentirá a Deus, e se apartará del ardor de sua ira, e não pereceremos. E viu Deus lo que hicieron, que se converteram de seu mal caminho, e se arrependeu del mal que havia dicho que les haría, e não lo hizo. Vamos orar, hermanos. Pedir a bendição de Deus para essa manhã. Senhor Deus, Padre nuestro, te damos as graças por uma vez mais estarmos aqui, Deus, reunidos em tu nome. Sabemos que é o Senhor que põe em nossos corações o desejo de buscar-te, de alabar-te, Deus. E é por isso que estamos aqui. Estamos aqui porque o Senhor lhe amou nossos corações por meio do Espírito Santo. Aqui estamos, Deus, deseosos, desejando que o Senhor hable a nós outros nesta manhã, que o Senhor hable a nossos corações por meio da exposição de tu palavra, que o Senhor seja grande aqui, Deus, que seja todo hecho para a glória tuya. Tu eres o Deus de nossa salvação. Pedimos que o Senhor bendiga a predicação, Deus. Bendiga minha vida, bendiga a exposição que haré do texto, que assim como passou no caso de Jonás, Deus, que a gente pueda ouvir tu voz. É tu palavra, Deus. Não é por minhas habilidades, não é por minha preparação, Deus. É porque tu hablas a nossos corações. É isso que desejamos aqui. Que o Senhor converta nossos corações, que o Senhor traga vida àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Que o Senhor seja conhecido em nosso meio. Bendiga a vida de cada um de meus irmãos que estão aqui, a vida de cada um que nos siguen, tanto aqui na reunião que temos aqui, quanto em seus hogares, Deus. Que o Senhor bendiga essa reunião, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vou arreglar um pouco aqui a parte da tecnologia. Hemos visto, hermanos, há 2 semanas, no sermão anterior do livro de Jonás, que estamos considerando já alguns meses, já levamos alguns meses considerando o livro, como Deus utilizou a Universidade de Vientre del Pez para ensinar, disciplinar, exortar, corrigir ao profeta Jonás, e que em meio dessa universidade llena de assinaturas raras, a mais importante que hemos visto no último sermão foi a enseñança de la gracia e de la misericórdia de Deus em salvar al pecador.
La gracia y la misericordia de Dios en salvar a Jonás. E agora o que vemos aqui, passado todo esse período em la vida de Jonás, o profeta um pouco distinto agora. Vemos que algo ha passado agora com esse profeta, e o que vemos é que o capítulo 3 empieza como se nada hubiera passado antes. O capítulo 3 parece que nós volvemos hasta o capítulo 1 e empieza de uma maneira muito similar ao capítulo 1. Vino palavra de Jeová por segunda vez a Jonás, dizendo. A palavra de Jeová chegou na segunda vez a Jonás, as mesmas palavras de antes. Deus está dando uma nova oportunidade a Jonás agora. O profeta que anteriormente huyó de Deus, que desobedeceu a ordem de Deus, que não tuvo misericórdia de los marineiros, que não tuvo misericórdia de los ninivitas, aún assim, Deus tuvo misericórdia desse homem e lhe dá uma segunda oportunidade. Quando vemos isso em las Escrituras, e o que está passando aqui agora com a vida de Jonás, creio que a primeira pergunta que deveríamos fazer é: como queda a justiça de Deus nesse caso? Deus não é justo? Poderíamos chamar a Deus de justo só por perdonar os pecados de Jonás, simplesmente porque o profeta se arrepentiu? Imaginemos a situação de um homem que, tras cometer um delito muito grave, por exemplo, quitar a vida de um inocente, agora está delante de um juez e para defender-se, defender a si mesmo, habla ao juez, habla aos testigos que estão ali, habla a jurado, mira, eu reconozco mi delito. Lo sé que lo que hice ha sido mal, reconozco que causé daños, pero agora estou completamente arrependido. O juez, tras ouvir a confissão do acusado, tras ouvir o pedido de perdão, dá-lhe umas palmaditas em la espada, e ele diz: hombre, não passa nada, tu estás arrependido. Pode sair daqui tranquilo, olvidaremos o delito. Que justiça há nisso? Há alguma justiça? Não poderíamos chamar isso de justiça. Não é justo. O acusado deve pagar por seu delito. Isso não é justo nem para as Escrituras. Provérbio 17:15 habla que ele que justifica al impío e ele que condena ao justo, ambos são igualmente abominação ao Senhor. Ele que justifica al impío é abominação. Deus está cometendo uma abominação ao perdonar Jonás? Deus não está justamente justificando al impío Jonás nesse caso? Por isso é importante, irmãos, que tenhamos um entendimento correto de lo que passa quando Deus perdona um pecador arrependido. Porque se nós estaremos considerando justo isso, considerando Deus como injusto, como se para Deus dá igual aos pecados. Al final, Ele olvida de lo que Jonás ha hecho. Deus ha dado uma segunda oportunidade a Jonás porque alguém pagou por os pecados dele. La deuda de um pecador arrependido está paga. Quando Deus perdona Jonás, quando Deus perdona a nós outros, é porque al arrepentirmos, hablamos a Deus: não mereço seu perdão. Não mereço uma segunda oportunidade. Quando nos arrepentimos, confessamos a Deus nossa insuficiência, nossa necessidade de um Salvador, por meio da fé, vemos a Cristo crucificado, vemos aquele que assumiu nossa culpa, nossos pecados e pagou a deuda eterna que teníamos contra Deus. Não é que Deus seja injusto quando perdona Jonás, quando perdona nossos pecados. E isso necessitamos estar seguros disso. É porque Deus é justo, pero Ele
próprio Deus assumiu nossa culpa, assumiu nossa deuda e la pagou com sua preciosa sangre em la cruz. O pecador arrependido, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, pone seus olhos em Deus de la salvação, em Jesucristo. Jonás mira para uma salvação futura, mientras nós outros cristianos de nossos dias miramos para uma salvação que já passou. Somos salvos, somos perdonados, somos justificados devido à obra de Jesucristo. Não há injustiça em Deus. A salvação pertence a Jeová. A salvação é de Jeová. Podemos afirmar isso tranquilamente junto com o profeta, como ha hecho em Jonás 2:9. Não há injustiça em Deus. Deus paga nossa deuda. Agora, Deus, depois de todo o processo que passou com a vida de Jonás, um homem perdonado agora, Deus está determinado a utilizar o profeta Jonás para levar sua mensagem a los ninivitas e por isso chama a ele uma vez mais e pede para que proclame o mesmo mensagem que há no capítulo 1, uma mensagem de condenação a los ninivitas. Há um reinicio agora em la vida de profeta. Uma nova oportunidade é dada a ele. É quase um novo nascimento, irmãos, produzindo novas atitudes nesse homem, como veremos agora no versículo 3. E se levantou Jonás e foi a Nínive conforme palavra de Jeová. Finalmente Jonás foi a Nínive. Agora, a reação do pecador arrependido, obediência, completa submissão à vontade de Deus. Jonás já provou a disciplina de Deus. Não quer provar-la de novo. Agora é um homem experimentado, chamado para uma missão difícil, mas agora Deus o capacita e o prepara para essa missão. Quem vê esse homem agora não imagina o que passou antes. Agora é um homem obediente entre fazer o que ele não quer fazer ou deixar de fazer o que Deus lhe pede para ser hecho. Jonás sabe o que é melhor elegir agora. É muito melhor ter uma nação toda irada contra nós outros que deixar de fazer o que Deus nos pede e nos chama a fazer, por mais difícil que seja a missão, por mais difícil que seja a tarefa. É infinitamente melhor, hermanos, sofrer dano, sofrer perjuízos, pérdidas, menosprecio de la gente, que não obedecer a Deus. Jonás não está completamente preparado para essa missão e vamos ver isso no capítulo 4, quando estivermos considerando o próximo capítulo. Pero agora entendeu a lição. Aprendeu que só há duas maneiras de fazer a vontade de Deus, tarde ou temprano. Só há essas duas maneiras de fazermos a vontade de Deus, tarde ou temprano. Deus sempre hará sua vontade, sempre. Deus estava determinado em usar Jonás para predicar em Nínive. A desobediência do profeta, a falta de gana de ele, nada de isso cambiou os planos de Deus. E se Deus quer fazer algo, é melhor estar junto com Deus que contra Deus. É melhor obedecer pronto que tentar huir de Deus como o profeta. Isso, ou buscar excusas para não fazer o que Deus quer. Se Deus te pedir algo, irmão, melhor fazê-lo. Já está. Deus te ha dado uma missão, hágala. Sientes que tem um chamado de Deus para fazer alguma coisa, vá por ele chamado. Se Deus te pede para deixar tu pecado, déjalo. Quanto mais pronto, melhor para nós outros. Toda a disciplina, todo o sofrimento
del profeta ha sido resultado de la desobediência dele. E o Senhor, ao que ama, disciplina. Se Deus está determinado a hacer algo por meio de nossas vidas, quanto mais pronto aceptemos Ele amado, menos difícil será a missão. E agora, o profeta, depois de todo o que passou, finalmente llega a Nínive. Vemos no versículo 3, na segunda metade do versículo 3, e era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 dias de caminho. Versículo 4, e começou Jonás a entrar por la ciudad caminho de dia e predicava, dizendo, de aqui a 40 dias, Nínive será destruída. Aqui é um pouco difícil entender o que o texto quer dizer com a cidade ser grande em extremo. Se está falando do tamanho da cidade ou se está falando da quantidade de gente que há ali. Também quando o texto habla que de 3 dias de caminho, Jonás entra por la cidade, caminho de dia, e predica, quizá é para falar que para dar uma volta por toda a cidade levaria uns 3 dias, ou quizá para visitar cada uma das calles dessa cidade de Nínive levaria uns 3 dias. Dejo as discussões com respeito ao tamanho de Nínive para os amantes da arqueologia bíblica. Lo que o texto habla aqui a nós é que Jonás, no período de dia, predicou a mensagem que temos aqui no final do versículo 4. De aqui a 40 dias, Nínive será destruída. Só isso. De aqui a 40 dias, Nínive será destruída. Essa ha sido a predicação do profeta do Senhor. Provavelmente, o mais corto e pior mensagem evangelístico jamais predicado. Não há nada aqui, irmãos, não há nada aqui. No original, 5 palavras aí nessa predicação. A impressão que temos é que Jonás, durante esse dia, durante todo o dia, repetiu essa frase, de aqui a 40 dias Nínive será destruída. Chegava na tenda, de aqui a 40 dias Nínive será destruída. Chegava em um rincão de uma caia, de aqui a 40 dias Nínive será destruída. O que o profeta espera com essa mensagem? Qual é o resultado que ele busca? Há pouco Deus ensinou misericórdia a esse homem e agora, qual é o contenido dessa mensagem? Graça. Misericórdia? Amor de Deus? Juízo. O que Jonás quer é o juízo de Deus contra os ninivitas. E se quer isso, não hace falta falar outra coisa. Não hace falta. A destruição de eles é o tema clave que temos aqui. Imaginemos o cenário. Assim como nos dias de Noé, os ninivitas estão vivendo suas vidas, estão involucrados em seus problemas cotidianos, em seus interesses imediatos. Só estão preocupados com esse mundo. Só estão preocupados com a realidade temporal que nós outros temos. Provavelmente é o mesmo que passa com a gente nos dias de hoje. Estamos aqui, vivendo nesse mundo, preocupados com essa saúde, fazendo planos de viagem, pensando o que vamos fazer depois da pandemia, dando-se em casamento, pensando em embaraços, pensando em fazer alguma universidade, minha atualização, a atualização que vou fazer em meu LinkedIn, ou a foto que vou subir em meu Instagram. As pessoas estão vivendo a vida sem pensar no fim dela. Estamos muito distraídos com as coisas desse mundo que não temos tempo para pensar em mais allá. A gente de Nínive vivia assim, até que chegou Jonás, predicando uma mensagem de juízo, recordando-os que a vida aqui nesse mundo é temporal. Há momentos que só isso necessita ser falado. Há momentos que devemos sim falar do amor de Deus, pero há tempos também que devemos falar do juízo de Deus. Há alguns momentos que falamos de Jesus Cristo como a pedra angular, em outros, a pedra de tropeço.
Há momentos para hablar del dulce aroma agradable de Cristo, pero em outros, olor de muerte para a morte. Esse mensagem corto do profeta, esse mensagem de juízo, aparentemente enciende uma luz de preocupação em los ninivitas. Algo raro empieza a passar aqui. Aquele agente que antes estava vivendo suas vidas sem preocupações com o dia de manhã, ao ouvir a mensagem de Jonás, empieza a questionar-se. 40 dias? Solo temos 40 dias de vida? 40 dias e Nínive será destruída? A mensagem do profeta hace com que os ninivitas olvidem de seus problemas cotidianos para que agora empiece a mirar seus problemas eternos. Eleva os olhos dessa gente desde os interesses imediatos de suas vidas a la cercana realidade da destruição. Esse mensagem curto, incompleto, imperfeito, empieza a generar algo sobrenatural em la vida de los ninivitas, em la vida dessa gente. E surpreendentemente vemos o versículo 5, começando com: "E los hombres de Nínive creyeron a Deus." Como? Como assim creyeron a Deus? Jonás nem falou em nome de Deus aqui. Como creyeron em Deus? Não há dito uma palavra de la necessidade de la gente de creer a Deus, de creer em Jeová. Que há em la predicação desse homem para levar la gente a creer em Deus? A quem não encantaria isso, não é verdade? A qual predicador, a que pessoa que quer compartilhar o evangelho não encantaria isso? Hablo 5 palavritas com as pessoas e as pessoas começam a crer em Deus. Será genial. Muitos, ao tentar justificar o que passa aqui com os ninivitas, essa crença repentina, hablam de algumas dificuldades econômicas que passaram nos dias um pouco antes de Jonás chegar ali. Hablam de um eclipse que ha passado alguns dias antes também e que isso pode haver dado uma señal espiritual para esses homens. Outros hablam que a história del homem que ha sido vomitado por um pez chegou temprano ali em Nínive. E isso sim é verdade. Em la lectura congregacional, hemos ouído a Jesucristo falar que, assim como Jonás foi señal a los ninivitas, nesse sentido que a vida de Jonás foi uma señal para eles, isso provavelmente é um indicativo de que Jonás levava em seu próprio corpo as marcas de passar 3 dias dentro de um pez. Era uma señal visível para as pessoas, era uma señal visível para os ninivitas. Además, é possível que havia alguns testigos do evento que passou com Jonás dentro do evento de pez, e essa história se extendeu rapidamente por Nínive, porque um dos deuses de los ninivitas era o deus Dagon. E se nós outros conhecemos um pouco da história bíblica, vemos que os filisteus também adoravam a um deus chamado Dagon. E esse deus era uma figura parte humana, parte pez. Coincidências, não? Coincidências que agora há um homem aqui que sobreviveu dentro de sua divindade para predicar aos ninivitas. O ninivita mira essa história e, bueno, há algo de importante nesse homem. Temos que ouvi-lo. Todo isso, irmãos, todo isso, por mais que sejam verdades, por mais que pode haver passado todas essas coisas que estou dizendo a vosotros, todo isso são intentos para justificar o que nós estamos vendo aqui é humanamente impossível, inexplicável. Não há explicação. As pessoas, a gente encanta falar del milagro del hombre que passou 3 dias em evento de pez. Pero se alguém pergunta a mim qual é o milagre mais grande, o maior milagre aqui do livro de Jonás, é o que temos aqui no versículo 5 do capítulo 3. Homens impíos, malos, violentos, assassinos, que não tinham uma relação com o Deus de Israel, por meio de uma predicação horrível de juízo, predicada por um homem falho, imperfeito,
com muitas poucas ganas de predicar a ellos, sin nada de bueno en él mismo para ofrecer a esa gente, aún así esa ciudad, com sus hombres e mulheres, creyeron en Dios. El más grandioso episódio de avivamento de la história de la humanidade ha passado aqui, em circunstâncias completamente adversas. Um estrangeiro predicando na cidade mais violenta de seu tempo. Cerca de por lo menos 120 mil convertidos com essa predicação. Não há explicações humanas, hermanos. Só pode ser uma coisa. No me avergüenzo del evangelho porque é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus para salvação. Eles creyeron porque a fé é por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esses homens, essa gente, oyó Deus hablar a sus corazones por meio de la boca de Jonás. O texto é claro ao dizer a nós outros que essa gente não creyó em Jonás. Los hombres de Nínive creyeron a Deus. Isso nos ensina, hermanos, que o mensaje sempre é superior ao mensajeiro. La predicação sempre é preeminente, é mais importante que o predicador, sempre. Com isso não quero dizer que o predicador pode viver uma vida completamente depravada, sem Deus, não deve preparar-se para predicar o evangelho, para ensinar a la gente. Pero aún assim, o poder de la conversão, hermanos, está sempre em las manos de Deus, por meio de sua palavra. Não é por meio das habilidades de predicador, não é por meio das habilidades daquele que habla, não é porque a pessoa que está hablando aqui tem uma unção especial. Predicará Jordi, predicará Javier, o sermão será bueno. Não é o predicador, é a predicação, é o mensaje. E isso é motivo de alegria para nós outros. Te sientes indigno de falar do evangelho? Todos nós outros somos indignos. ¿Crees que não é bueno o suficiente para compartilhar o evangelho a tus amigos, tus companheiros? Nada é suficientemente bueno para isso. Pero hable, predique, proclame as Escrituras, testemunhe da Escritura, dê testemunho das Escrituras, porque o poder está en el Deus que habla por meio de nossas bocas. Deus pode hablar ao coração de la gente por bocas pouco preparadas, como a boca de Jonás. Que la preocupação minha, hermanos, que la preocupação de cada um de nós outros seja hablar do evangelho, compartilhar as Escrituras, com paixão, com alegria, compartilhar as verdades que há aqui. Dejemos de trabalho de generar fé a la gente, a Deus, ao Espírito Santo. La salvação é de Jeová. La salvação é de Jeová. Não depende da qualidade da exposição de Jonás, não depende das habilidades de profeta, dá igual se está fazendo isso com muitas ganas ou não. Jonás reconheceu que a salvação é de Jeová porque ha sido testigo de isso, ha sido salvo por Jeová. E agora é testigo da mesma verdade ao contemplar a conversão dessa gente impia. O texto sigue hablando a nós outros da conversão de eles. Versículo 5. E proclamaram ayuno e se vestiram de cilício, desde o maior hasta o menor de eles. Proclamaram ayuno, se vestiram de cilício, desde o maior hasta o menor. Já tu viste a experiência de hablar com um suposto cristiano de seus pecados e ele não ensinar muita preocupação com isso?
Tu llegas a la persona, mira, hermano, pero tú sabes que lo que tú estás haciendo es pecado, ¿no? Ah, sí, sí, hermano, lo sé. Pero, mira, lo que haces es pecado. Ah, lo sé, pero es difícil, ¿sabe? No, no sabe. No sabe que es pecado, no es posible. ¿Quieres saber se tú eres um cristiano verdadeiro? Queres evaluar o próprio cristianismo? Há duas coisas que fazem parte da vida cristiana diária, a vida diária de creyente, e vemos as duas coisas aqui no versículo 5. Primeiro habla que os ninivitas creyeron a Deus. E depois de la creencia, a fé de eles expressa de maneira externa a evidência de outra coisa que está passando dentro deles. Arrependimento. Fé e arrependimento são duas caras de la mesma moneda. É impossível ter fé, creer verdadeiramente em Deus e não haver uma expressão genuína de arrependimento, de contrição, de tristeza por el pecado. Por meio da fé, nós contemplamos a Cristo, creyendo que seu sacrifício foi para nós. E eu creio nessa verdade, creio que Jesus Cristo morreu por mim, creio que meus pecados estão perdonados em Ele. Pero ao mesmo tempo, para falar de nossos pecados perdonados, também necessitamos mirar nossa condição de pecador, nossa humilhação, nossa completa necessidade de salvação, porque não há nada de bom em nós. O arrependimento leva-nos ao dolor, à tristeza por nossos pecados, à desesperança em uma salvação por nós mesmos, pois reconhecemos que nossa enfermidade é incurável. Pero por la fé, contemplamos nossa salvação, creemos em la palavra de Deus, creemos em Deus, creemos que hemos sido redimidos, creemos que hemos sido justificados e que dia nossos corpos glorificados viviremos eternamente em la presença do autor de nossa salvação. Com os olhos da fé, vemos nossa morte espiritual e al mirar a impiedade que há em nós, nos arrependimos, entendendo que a necessidade que temos um Salvador. Isso passa no dia de nossa conversão, pero é algo diário. Seguimos probando, experimentando a mesma sensação a diário em nossa caminhada cristiana. Deus, dá-me mais fé. Dá-me mais fé para crer em Ti. Dá-me mais fé para crer em Tu salvação. Dá-me mais fé para crer em Tu palavra. É um desejo diário do cristiano, mas ao mesmo tempo decimos, Deus, quantas vezes eu peco contra Ti? Perdona-me. Haz-me ver meus pecados em la cruz. Haz-me ver a sangre de Tu Hijo derramada por minha culpa. Ajuda-me a lutar contra meus pecados, contra minhas tentações. É diário. Não pode haver fé, creer em Deus, sem arrependimento, sem completo cambio em nossas vidas, em nossas motivações, em la maneira que vemos ao pecado. Por outro lado, não há arrependimento genuíno, verdadeiro, se esse arrependimento não leva a nós outros a contemplar a única salvação possível ao ser humano, que é Jesus Cristo, ele Deus encarnado. As duas coisas andam juntas em la vida cristiana. E os ninivitas expressam de maneira externa algo que está passando dentro deles. Confrontados por meio da predicação de Jonás, creyendo que seus pecados los levarão à destruição, eles não hablam a Jonás, verdade, Jonás. Hemos pecado, hein? Triste, não? Tampouco buscam excusas ou justificativas neles mesmos. Matamos algumas pessoas, sim, somos um pouco violentos, pero é algo cultural entre nós outros, que a gente que está cerca de mim pensará se eu não fazer isso. Jonás, não. Tu não puedes predicar contra nós outros.
tu não eres digno, tu cometiste pecados mais grandes que os meus. Não há isso, irmãos. Não há nada disso. Não há esse tipo de reação. O verdadeiro arrependimento faz com que aqueles que cometeram pecado não tenham justificativas. Não há defesa. Não há nada para apresentar nesses momentos. Desconfie de todo aquele que habla que é cristiano, pero busca justificativas nele mesmo a ser confrontado por seus próprios pecados. Hace como Adão, que culpa Eva. Hace como Eva, que culpa a serpiente. Buscam culpados por seus erros. Se tu buscas justificativas em ti mesmo, quer dizer que tu não necessita da justificação de Cristo. Já está. Se buscas excusas para tus pecados, é porque não reconheces quão pobre de espírito eres. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque de eles é o reino do cielo. Um pobre não tem nada para apresentar. Um pobre não tem nada para justificar-se. E nesse momento não há grande, não há pequeno, não há maior, não há menor. Todos nós outros somos igualmente pecadores. E é isso que o versículo 5 habla aqui ao final, que desde o maior hasta o menor de eles, ricos e pobres, adultos e ninhos, toda a classe social, todos expressavam o arrependimento por meio do ayuno, que é uma señal de tristeza. Quando passamos por um luto, quando passamos por uma perda grande, muito grande, normalmente não temos ganas de comer. Então, eles estão aqui ensinando o ayuno como uma representação da tristeza deles, ao mesmo tempo que se vestiram de silício. Silício era um tecido tosco, feito com peles de camelo, cabra, era utilizado como bolsas para guardar cereais, alimentos, objetos, coisas assim. E era uma costumbre do Oriente, nessa época, que os pueblos expressassem externamente o que estava passando dentro deles. E o silício, as cenizas, eram expressões culturais de profunda tristeza, sofrimento, dolor. Estão expressando de maneira externa o que está passando aqui dentro deles, no coração deles. A gente havia creído em Deus e agora estão arrependidos. Essa notícia chega hasta o ouído do rei de Nínive, que não só se arrepende também, quitando suas roupas reais, vestindo de silício, sentando-se sobre cenizas, como também proclama uma conversão por meio de um decreto. Versículo 7. E isso proclamar e anunciar em Nínive por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: homens e animais, bois e ovelhas, não gustem coisa alguma, não se lhes dê alimento, nem bebam água, senão cubram-se de silício, homens e animais, e clamem a Deus fortemente, converta-se cada um de seu mau caminho, de la rapinha que há em suas mãos. O decreto só oficializou o que estava passando já com essa gente. Sabemos que a conversão não é por imposição, não é por decreto. As pessoas não se convertem ao cristianismo por meio de leis. Somos completamente contrários a isso. A conversão é um processo sobrenatural, operado por el Espírito Santo. Pero aún assim, esses homens não sabem como funciona. E há uma coisa interessante aqui que chama a atenção no decreto, é justo a participação dos animais. Os animais eram propriedade das pessoas, da gente. Assim que o proprietário hacía com que o animal participasse disso, para que qualquer pessoa que mirasse o animal supiera que está passando algo, é proprietário desse animal. Era cultural. Además, também há um outro detalhe. Todas as vezes que eu tenho uma gata, todas as vezes que ela se queda sem alimento, é um animal insuportável. Maulhando, fazendo ruídos, pedindo comida toda hora. O ayuno desses animais, o sofrimento de eles, os ruídos, todo isso era um recuerdo para essa gente do processo de luto que eles estavam passando. A gente,
estava cada ruído que esses animais assim despertava o sentimento do temor ao Senhor que agora eles estavam experimentando. Não há só o ayuno, como também no decreto habla que eles deveriam convertir-se. Dejar el mal camino, dejar el pecado, dejar la rapinha, la violência. Todo isso atitudes que refletem um verdadeiro arrependimento que vem acompanhado da confissão de los pecados e de dejar el pecado. Todas essas ações de los ninivitas são hechas com a esperança de lo que temos aqui no versículo 9. Quem sabe se volverá e se arrepentirá a Deus, e se apartará do ardor de sua ira, e não pereceremos. Quizá Deus se arrepentirá, quizá se apartará do ardor de sua ira, e não pereceremos. Jonás não predicou nada de misericórdia a essa gente. Jonás não falou de Deus misericordioso. Esses homens eram conhecidos por la violência de eles, não por la misericórdia. Los dioses, las docenas de deuses que eles tinham, nenhum de eles era conhecido por la misericórdia. Pero aún assim eles questionam, em meio do mensagem de juízo do profeta, será que há misericórdia de Deus de Israel? Nós outros merecemos a condenação, pero será que podemos encontrar graça e misericórdia em Deus? Não há orgulho, só humilhação. Não temos nada para oferecer a Deus. Há alguma possibilidade de Ele, o Senhor sobre todas as coisas, mover-se em nossa direção com amor. Jeová, tu tuviste misericórdia de Jonás. O profeta huyó de ti. O profeta foi condenado à morte no mar, pero tu lo salvaste. Tu o libraste por meio del peso e agora está aqui como uma señal viva de tu misericórdia. Tem misericórdia de nós outros, Deus, se não pereceremos. Que coisa maravilhosa que está passando aqui com essa gente. Todo na cidade arrependida, confessando seus pecados, clamando a Deus por misericórdia. Todo o processo de la segunda oportunidade que Jonás experimentou, agora vemos essa gente clamando por suas vidas em la expectativa que o Deus de Jeová lhes deu uma segunda oportunidade também, que los salvem. E aqueles não logram mais ver esperança em si mesmo. Versículo 10. E viu Deus lo que hicieron, e se converteram de su mal camino. E viu Deus lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. El Deus de misericórdia e graça viu lo que hicieron. Los ninivitas hallaram graça ante los ojos de Jeová, não porque eram justos, não porque eram perfeitos, pero porque Deus deleita-se, alegra-se em la conversão, en el arrependimento, en el espírito quebrantado, en el coração humilhado. Há placer em nosso Senhor quando não há raiz de arrogância, orgulho, nenhum sentimento de que é possível fazer algo para compensar o mal anteriormente hecho, nenhum sentimento de que é possível compensar o pecado cometido. Deus se complace, hermanos, nosso Deus se complace, se alegra em envolver-se ao arrependido com graça, com misericórdia, oferecendo perdão, restauração, pois o arrependido, aquele que ha puesto su fé solo em Deus, vê-se seu espírito de silício, de cenizas, de humildade, reconhece sua necessidade delante do Criador, reconhece sua incapacidade de fazer alguma coisa por si mesmo. E quando um homem, quando uma mulher chega nesse ponto, lleno de fé em Deus, lleno de arrependimento por seus pecados, esse homem e essa mulher
é uno com Cristo. La vida de Cristo agora é del arrepentido. La muerte de Cristo é para el arrepentido. La justicia por sus pecados agora é imputada em Cristo. E como Deus tem complacência del Hijo, Mateus 17:5, tem gran alegria, gran gozo en el Hijo, em Jesucristo, agora essa alegria de Deus liga hasta el pecador. Agora a alegria de Deus está en el pecador justificado que está em Cristo. E nessas condições a Escritura pode dizer o que temos aqui: Deus se arrepentiu del mal que havia dito que ele haria e não lo hizo. El mal, la condenação, la justiça que deveria cair sobre esses impíos, caiu em la cruz de Calvário em Jesucristo. Deus pode volver-se atrás del mal que haria a eles, porque o próprio Deus paga a deuda del pecador. O próprio Deus assumiu para si mesmo o peso e a carga del impío, agora justificado. Por supuesto que aqui necessito fazer paro para tentar explicar-lhes esse arrependimento de Deus. Ha sido tema que já comentamos antes em outras oportunidades, em escolas bíblicas, pero toca nos outros de novo aqui o texto, e como estamos fazendo exposição bíblica, há que exponer também essa parte. Há que explicar o tema, porque há muitos versículos que hablam que Deus não é homem para que mienta, nem hijo del hombre para que se arrepienta. Números 23:19, 1 Samuel 15:29, entre outros. E aqui vemos que Deus se arrependeu del mal que dijo que havia dito que haria. Afinal, Deus se arrepende ou não? O problema, hermanos, é que nós já leemos o texto com todas nossas concepções de lo que significa arrependimento. Para nós, arrependimento é o que passou com Jonás, é o que passou com os ninivitas, é decir, uma visão de seus próprios pecados, dolor por eles, confissão, vergonha, traz isso câmbio de vida, de mentalidade, volver-se do pecado hacia Deus. Esse é o nosso entendimento de que é arrependimento. E nesse sentido, por supuesto que Deus não se arrepende. Deus não pode pecar contra ele mesmo. Deus não é homem para mentir. Deus é toda a verdade. É a definição última de lo que é verdadeiro. Os conceitos de arrependimento de los hombres não se aplica a Deus. Deus não pode ter uma visão de seus próprios pecados, sofrer por seus próprios pecados, porque não peca. É completamente santo. É completamente sábio, é completamente omnisciente. É impossível para Deus tomar uma mala decisão. Además, nos arrepentimos por coisas que hicimos, não por pecados que cometeremos no futuro. Nos arrepentimos por coisas que já cometemos. Pero o texto aqui em Jonás habla que Deus se arrependeu de lo que haria, pero não lo hizo. Por que arrepentir-se de algo se não foi hecho? Ou seja, aunque a palavra arrependimento seja a mesma que é aplicada em outros sítios, é impossível que Números de Samuel, por exemplo, estén hablando da mesma coisa que habla aqui em livro de Jonás. A palavra é a mesma. Significado distinto, hermanos. Se eu utilizar a palavra planta sem um contexto, vocês não podem dizer-me se estou falando de la planta vegetal, planta de los pies, planta de um edifício, tudo é planta. Toda é planta. Lo mesmo passa com a palavra arrependimento que temos aqui, que no Antigo Testamento vem do hebraico nahan. Pode significar arrependimento, pero também tem outros significados, como lamentar-se, consolar-se, sofrer dolor, ter piedade, ter compaixão. O contexto deve ajudar-nos a comunicar a ideia de que significa isso. E o contexto que temos aqui do versículo 10 quer comunicar justamente a ideia que Deus, ao ver o arrependimento de los ninivitas, vuelve atrás, não los destruirá mais.
no haría lo que ha dicho que haría si ellos no se convirtiesen. Pero não é só isso que quer passar o significado aqui. O escritor do livro quer passar algo do sentimento que há em Deus, de mover no coração de Deus, que Deus não está involucrado nisso de maneira fria, como se for algo mecânico para Deus ter misericórdia da gente. Quer comunicar que Deus se relacionou com eles, tuvo compaixão de los ninivitas, que sentiu piedade de eles, sentimentos que hablam do ser de Deus, da natureza de Deus, coisas que são impossíveis de serem explicadas com palavras, mas quer comunicar essa ideia, a ideia de que quando Deus não condena um pecador, todo o ser de Deus está involucrado personalmente nisso. Miremos a la cruz. É Deus em la cruz. E Deus não condenar um convertido é justo o esperado por lo que vemos nas Escrituras. A mensagem de condenação de Jonás e toda a mensagem de condenação que há em las Escrituras, no Antigo Testamento tem esse propósito. Assim como Jeremias habla em capítulo 18, e recomendo que os irmãos leiam em suas casas, em seus hogares, no momento que Deus habla a uma nação que los destruirá, se essa nação se apartar del mal, se convertir, Deus não la destruirá. Todo a mensagem de condenação de nosso Deus pressupone o arrependimento, pressupone a conversão como o meio por lo qual nos libramos de la ira de Jeová. Hasta mesmo em los mensagens de juízo de Deus está lleno de misericórdia. Deus paga nossa deuda em Cristo Jesus quando ponemos nossa vida e esperança em Ele. Quero finalizar esse sermão com algumas poucas lecciones. Primeiro, o hecho de Deus dar uma segunda oportunidade a Jonás ensina muito a nós de la misericórdia de Deus delante de nossas debilidades. Jonás não é um profeta perfeito, pecou de muitas maneiras contra Deus e mesmo levando a mensagem a los ninivitas, lo hace muito a desgusto. Aún assim, Deus não desistiu do profeta. De la mesma maneira que não desiste de nós, seus filhos, mesmo em meio de nossas debilidades, mesmo em meio de nossas lutas personais contra o pecado, mesmo em meio de nossas caídas, nossos falhos, nossa falta de fé, entre outras coisas. Nosso Senhor, lleno de misericórdia, sigue disciplinando-nos e perfeccionando-nos em santidade, não porque há algo de bueno em nós outros, mas por graça. Graças à obra expiatória de Jesus Cristo que pagou nossa deuda, pagou nossos pecados e nos lavou e nos levou por meio de sua sangre hasta a presença eterna de Deus. Deus nos dá uma segunda oportunidade, irmãos. Deus nos dá uma segunda oportunidade todos os dias. Todos os dias. Pero Ele não confia em nossas mãos para isso. Deus confia a segunda oportunidade em las manos de Jesus Cristo, em la obra de Jesus Cristo, para que nós outros corramos com paciência a carreira que temos delante de nós outros. Por la misericórdia de Jeová não hemos sido consumidos porque nunca decaíram suas misericórdias. Nuevas são cada manhã. Gran es tu fidelidade. Que nunca nos olvidemos de regocijar-nos em la misericórdia e la compaixão de nosso Deus, assim como hemos leído em la bienvenida de hoje. Segundo lugar, que essa compaixão de Deus por Jonás e que a compaixão de Deus por los ninivitas seja o estilo de vida de nós outros creyentes. Que a compaixão
sea el estilo de vida de nosotros, que nosotros enseñemos gracia a la gente, que amemos a las personas verdaderamente, que delante de los pecados de nuestros hermanos y amigos, que seamos misericordiosos antes de jueces. Deus ensinou a Jonás que ele deveria ter misericórdia de los ninivitas antes de proclamar juízo nessa nação. Deus não tratou Jonás como mereciam suas ações. Deus tratou com ele, Deus tratou dele com graça. Deus tratou de los ninivitas com graça. Que o pueblo de Deus seja conhecido por el amor ao prójimo. Deus nos amou em Cristo. E esse amor não pode quedar-se solo com nós. Que quando necessário, hablemos sim do juízo de Deus contra o pecador. Pero que nunca deixemos de amar a la gente e ter misericórdia del perdido antes de sair qualquer coisa de nossa boca. Deus tuvo misericórdia de nós. Nós também estamos em la mesma situação e Deus nos ha salvado não porque somos melhores que os outros. Deus nos ha salvado para ensinar sua misericórdia a nós outros. Que ensinamos a misericórdia de Deus a los demás também. E para finalizar, o último ponto que quero comentar-los é: quero que tu, que me oyes essa manhã, entendas a necessidade, a urgência da mensagem de Jonás. Cada pessoa que vive nesse mundo sem Deus, cada pessoa que não reconhece a Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, nesse exato momento está nos últimos 40 dias de Nínive. Daqui a 40 dias, tu que não eres cristiano, serás destruído. Tarde ou temprano, nosso tempo nesse mundo acabará. O que estamos fazendo com nossas vidas? O que tu estás fazendo com tu vida? Vives a vida haciendo planos para esse mundo, pero já paraste para pensar onde passarás a eternidade? Entendes que o juízo de Deus está cerca de cada um daqueles que não estão em Cristo? Entendes que o único motivo de nós outros seguirmos vivos é porque Deus é paciente para com nós outros, não querendo que ninguém pereça, senão que todos procedam a arrependimento? Aún há tempo, irmãos. Aún há tempo para ti que não eres cristiano. Assim como os ninivitas, aún há tempo para que tu te arrepientas de tus pecados e encontre salvação. Hale graça em Deus. Não espere mais. Confesse tus pecados. Vuélvete para Deus. Todo aquele que confessar em nome de Jesus Cristo será salvo. Aún há esperança. Os ninivitas verdadeiramente se arrependeram por meio da predicação de Jonás. Hemos visto isso na leitura congregacional. Pero há alguém que é infinitamente superior a Jonás, que passou 3 dias no coração da terra, pero se levantou para levar a mensagem de Deus não só a Nínive, sino que para todo o mundo. E esse mensagem chegou hasta nós outros essa manhã. Que a mensagem de la cruz transborde em nossos corações e que encontremos salvação para nossas almas, ao contemplar o Hijo del Hombre, a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Amém. Vamos cerrar nossos olhos, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, Padre nuestro, te damos as graças por maravilhosa misericórdia, Deus, por tu maravilhosa graça hacia nós outros. Sabemos, Deus, que não há nada de bueno em nossas vidas para que sejamos justificados por ti. Todo ha sido fruto de tu misericórdia e de tu graça, de tu amor ao pecador. Te damos as graças, Deus, te damos as graças por um dia
Tu alcançar nossos corações por meio de Deus Espírito Santo. E que esse amor que está dentro de nós transborde. Que tenhamos o prazer, a alegria, Deus, o gozo de predicar Tu palavra, de falar de Ti, de falar de Tu amor, de Tu graça. Que podamos levar outras pessoas a conhecer essa misericórdia maravilhosa que só pode ser encontrada nesse sacrifício de Jesucristo por nós. Dá-nos a esperança da salvação, Deus. Llena-nos, Deus, de fé. Llena-nos de arrependimento. Llena-nos, Deus, do desejo por predicar Tu palavra, de sermos testigos das maravilhosas enseñanças que temos aqui nas Escrituras, Deus. Que por meio de nossas vidas, que o Senhor utilize nossas vidas como instrumento, Deus, para levar Tu mensagem a los perdidos e que eles encontrem salvação. Não porque somos melhores, Deus, não porque há algo de bueno em nós. Somos imperfeitos como Jonás, pero creemos em aquele que é maior que Jonás. Que a mensagem de Jesucristo llegue ao coração de cada um e que Tu Espírito Santo traga vida a los muertos, Deus, em nome de Jesucristo. Bendiga nossas vidas, Deus, e que sigamos crendo em Ti e arrependendo-nos de nossos pecados, de nossos falhos, para conhecer-Te cada vez mais, Deus, e para desejar-Te cada vez mais. Em nome de Jesucristo. Amém.